Bora lá? Lindezas, presta atenção no tio William Lopes, o Calvo. Vamos para mais uma aula de protozoários e agora nós vamos falar de malária. Malária, ela mata muitas pessoas por ano, principalmente na África, beleza? Ela é uma doença já que está presente desde a Grécia e Roma antiga, tudo bem? E vamos para ela então. Malária, primeira coisa, ela é causada por protozoários esporozoários, ou seja, são aqueles que não apresentam estrutura de locomoção. Beleza? Lembra que pode ser chamado de esporozoário ou apicomplexa, porque eles têm um complexo apical que auxilia na penetração na célula hospedeira. Perfeito? E detalhe, todos os esporozoários são parasitas. Joia? Bom, então aqui nós temos o Plasmodium vivax, tá? E você, toda vez que eu falar em malária, a primeira coisa que deverá vir à sua mente é febre. Primeira coisa. Falou em malária, o que tem que vir à sua mente? Febre. E essas febres, elas ocorrem em intervalos regulares. Por exemplo, no causador Plasmodium vivax, vai ocorrer a febre chamada de terçã, deixa eu trocar de caneta aqui, terçã benigna. Por quê? Ela vai ocorrer de 48 em 48 horas e caso de letalidade dela é baixo. Tudo bem? Então esse é o Plasmodium vivax. O Plasmodium malari é chamado de febre quartã. Por quê? Ele vai causar a febre de 72 em 72 horas. Isso aqui pode cair na forma de gráfico e perguntar qual Plasmodium é, hein? Isso aqui pode cair na forma de gráfico. Então, ó, febre terçã de 48 em 48, febre quartã de 72 em 72. Tudo bem? E aí nós temos o Plasmodium falciparum. Beleza? Adivinha qual delas é a pior? A falciparum. Lembre-se, nada pior que alguém falso. Joia? Então, Plasmodium falciparum, esse cara aí, é a pior das malárias e ela vai dar uma febre chamada de terçã maligna. Deus o livre. Beleza? Essa daqui, ela causa uma febre que é mais ou menos irregular. Por quê? Ela é um pico de febre, não é certinho, igual 48 horas vai ter febre, 72 vai ter febre. Não, é um ciclo entre 36 e 48 horas. Beleza? Então, é de 36 a 48 horas. Então, no Brasil, nós encontramos esses três. Porém, existe um quarto, tá? Que não é identificado no Brasil, que também tem uma forma de terçã. Essa daí é encontrada na África, que é o Plasmodium ovale. Então, quem que são os causadores? Quem que é o agente etiológico? Plasmodium vivax. Tudo bem? O vetor é o mosquito Anopheles, também chamado de mosquito prego. Lembrem-se, quando nós falamos em mosquito, são as fêmeas que transmitem porque elas são hematófagas. Esse cara aqui costuma, beleza? Esse carinha aqui costuma picar durante a noite. Tudo bem? Normalmente durante a noite. Agora, como nós vimos na aula passada, a doença de Chagas não é transmitida pela picada, e sim pelas fezes, porque o protozoário está no intestino. Aqui, o protozoário ele está nas glândulas salivares do mosquito. Beleza? Ele está ali na glândula salivar daquele mosquitinho ali. Tudo bem? Então, esse cara, ele vai transmitir com a picada. Presta atenção, isso cai sempre em prova. Ai, professor, deixa eu esquecer. Te desejo uma combustão espontânea. Literalmente. Pega fogo, praga. Beleza? Bora lá então. Aí nós temos o ciclo. Então eu vou começar daqui. Aqui está o mosquito. Aqui está o mosquito. O mosquito, quando ele pica o indivíduo, ele inocula uma forma chamada esporozoito. Esse esporozoito, ele entra na corrente sanguínea e ele vai atacar o fígado. Tá? Ele vai atacar o fígado. No fígado, ele se reproduz por uma reprodução assexuada chamada esquizogonia. Nessa esquizogonia, para você situar, ocorrem sucessivas divisões nucleares e posteriormente a divisão do citoplasma, separando todos esses indivíduos então.
Beleza? Então, primeiro as divisões nucleares. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Aqui, ó. Aqui está um indivíduo, ó. Aqui está um núcleo. Deixa eu fazer aqui. Aqui está o esporozoário. Tá? Aqui, então, está ele. Ele se divide primeiro o núcleo. Várias vezes ele divide o núcleo. E somente depois ele divide o citoplasma. Desculpa pelo desenho mal feito. Tá bom? Joia? Somente depois ele divide o citoplasma. Tudo bem? Então, isso é a esquizogonia. Primeiro são sucessivas mitoses, né, que acontecem ali, separando o núcleo e depois o citoplasma. Então, isso é esquizogonia. Só que nessa esquizogonia, ele libera uma forma diferente. Então, não deixou de ser plasmódio aqui, por favor. É que nessa fase de vida dele, o plasmódio é chamado de esporozoito. Então, os esporozoitos, eles entram na corrente sanguínea e vai até o fígado. No fígado se multiplica por esquizogonia, tudo bem? E liberam formas chamadas de merozoitos. Beleza? Merozoitos. Esse cara aqui é o merozoito. Esse merozoito, ele invade a hemácia. Agora é importante, ele invade a hemácia. E na hemácia, ele vai se reproduzir novamente por esquizogonia. Então, ó, aqui está ele na hemácia. Ele se reproduz por esquizogonia. Só que durante essa reprodução, ó, aqui ele se reproduziu por esquizogonia, ó, tudo bem? Durante essa replicação, ele acaba destruindo hemoglobinas e forma um pigmento tóxico. Se quiser anotar o nome desse pigmento, ótimo, mas eu nunca vi cair. Ele vai produzir um pigmento tóxico chamado hemozoína. Beleza? Ele vai produzir um pigmento tóxico chamado hemozoína. Tá? Essa hemozoína, então, quando a célula se rompe, ela libera junto a hemozoína aqui, ó. Tá bom? E esse ciclo de entrada, multiplicação e ruptura, elas promovem a ruptura sincronizada. Essa ruptura, liberando a substância tóxica que vai levar aos picos de febre, tudo bem? Ela acontece de 48 em 48 horas no Vivax, no Plasmodium vivax, 72 em 72 no Plasmodium malari e de entre 36 e 48 no Plasmodium falciparum. Então, é esse ciclo aqui, que é chamado de ciclo eritrocítico, tá? Que leva aos picos de febre. Então, vem comigo. O que ocasiona os picos de febre na malária? O rompimento sincronizado das hemácias liberando uma substância tóxica. Se você quiser anotar o nome da substância, pode anotar. Mas eu não me lembro de ter visto cair, tá? É hemozoína. Tudo bem? Que vem da degradação da hemoglobina. Tá bom? Agora, nem todos os merozoitos que entram na hemácia, eles entram nesse ciclo. Alguns deles entram na hemácia e se diferenciam, formando os gametócitos. Gametócitos são células precursoras de gameta, que ficam rodando na circulação. Quando um mosquito pica uma pessoa doente, por isso que tratar os doentes acaba sendo uma profilaxia, se o mosquito picar um doente, no estômago do mosquito, esses gametócitos se diferenciam em gametas. Olha o gametócito se diferenciando em gametas aqui, ó. Gameta masculino, beleza? E gameta feminino. No estômago do mosquito vai ocorrer a fecundação. Deixa eu apagar isso aqui do lado aqui. No estômago do mosquito vai acontecer a fecundação. Beleza? No estômago do mosquito ocorre a fecundação e forma um zigoto. Tudo bem? Forma um zigoto.
Esse zigoto, ele é chamado de oocineto. Tudo bem? Esse zigoto aqui é chamado de oocineto. Oo é ovo. Cineto faz relação a movimento. Por quê? Esse oocineto, ele vai se multiplicar. Então, aqui, por exemplo, ocorreu a fecundação, o zigoto é 2N. Esse oocineto, ele se movimenta e vai para a parede do estômago e se fixa na parede do estômago do mosquito. Nesse processo, ele vai sofrer uma reprodução chamada esporogonia. Qual é a diferença da esporogonia com a esquizogonia? Qual é a diferença das duas? A diferença é a seguinte: na esporogonia, a primeira divisão é uma meiose. Então, na esporogonia, a primeira divisão é uma meiose e depois ocorrem várias mitoses. Beleza? Então, nesse caso, a meiose aqui é uma meiose zigótica. Grava isso, uma meiose zigótica. Aí, vai formar aqui, nessa meiose, vai formar vários núcleos através da esporogonia. E então, nós teremos na parede estomacal o oocisto, que está repleto de esporozoitos. Posteriormente, isso daqui, então, esses esporozoitos, eles rompem esse oocisto e migram, não é, para a glândula salivar do mosquito. Tudo bem? Então, assim nós temos o ciclo da malária. Agora, presta atenção. Joia? Na malária, prestou atenção que a reprodução sexuada, ela aconteceu no mosquito. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo. No homem, foi só reprodução assexuada, esquizogonia, esporogonia. Então, o homem é o hospedeiro intermediário. O ciclo que acontece na hemácia, ele é chamado de ciclo eritrocítico ou fase eritrocitária. O que acontece no fígado é chamado de fase hepática ou chamado de ciclo pré-eritrocítico. Perfeito? Tranquilo isso? Vamos lá então. Sintomas. Os sintomas é febre alta, danos no fígado. Bicho, a febre, qual é o sintoma? Por que causa febre mesmo? Devido ao rompimento sincronizado das hemácias, liberando a substância tóxica chamada hemozoína. Danos no fígado, é claro, vai destruir o hepatócito. Perfeito? Anemia, por quê? Ela destrói as hemácias. Anemia. Joia? E o Plasmodium falciparum, ele é o pior. Por quê? Primeiro, ele causa uma anemia profunda, porque o ciclo dele é mais rápido. Ele causa ainda problemas no sistema nervoso central. Só que esse atacar o sistema nervoso central ainda não se sabe muito bem como que foi feito. Isso segundo um artigo que eu li. Beleza? Não sou eu que estou falando, eu não achei. Não. No artigo científico que eu li, ele fala que ainda não foi bem descrito como o Plasmodium falciparum ataca o sistema nervoso central. Tudo bem? O tratamento é feito com medicamentos antimaláricos e a cloroquina, medicamento que está na moda hoje por causa nessa discussão, né? É viável, não é viável para o Covid-19, tá? Ele é indicado para o tratamento e profilaxia da malária. Tudo bem? Da malária. Joia? E esse tratamento também é utilizado na amebíase. Joia? E é usado para vários outros tratamentos. Tudo bem? Joinha? Então, assim, nós vimos a malária. Agora, como evitar a malária? Para evitar a malária, primeira coisa, evitar os criadouros do mosquito, proteger as portas e janelas com telas, proteger os ambientes usando inseticidas. E também existe um controle das larvas, que é o peixinho garu-garu. E aí, chega ele. Beleza? Que se alimenta das larvas do mosquito anófeles. Tudo bem? Joia? Então, tá bom. Agora, para outras
protozooses que eu vou ser mais rapidinho com vocês, tudo bem? Então, ó, amebíase ou disenteria amebiana. O causador é a entameia histolítica, que o esquema dela está no fundo do slide aí, tudo bem? A transmissão ocorre pela água e alimentos contaminados, tá? O único hospedeiro, então, é o homem aqui, tá? E o cisto, ele tem uma característica. O cisto, ele é um cisto tetranucleado. Ele tem 4 núcleos, ó. É um cisto tetranucleado, que você vai adquirir através da ingestão de água e alimentos contaminados. Tudo bem? Em relação aos sintomas, os sintomas são dor abdominal, tá? Dor ao fazer cocós, beleza? Diarreia aquosa e volumosa, aquela que pega pressão no fundo do vaso. E, às vezes, a pessoa confunde, né? Diarreia com disenteria. Diarreia é a evacuação aquosa, beleza? A disenteria é quando você tem uma diarreia sanguinolenta, beleza? Então, a disenteria é diarreia sanguinolenta, beleza? Tranquilo? E aí, às vezes é muito fácil de você confundir a amebíase com intoxicação alimentar. Só que o quadro da amebíase ele costuma ser mais longo do que de uma intoxicação alimentar. Beleza? Então, tá. Agora, como que tudo isso acontece? Você ingere os cistos da ameba, no intestino grosso o cisto libera, e cada um desses núcleos da ameba, agora, ele se multiplica e se transforma em amebinhas. Essas amebinhas, elas podem ter uma linhagem vegetativa. As linhagens vegetativas de protozoários, normalmente são chamadas de trofozoítos, tróficas de alimento. Beleza? Só se alimentam, não estão preocupados em reproduzir. Beleza? Eles se multiplicam, mas por mitoses. Beleza? É uma reprodução? É, mas não para deixar formas existentes para passar para outros, como é que eu posso dizer assim? Para outros hospedeiros. Aí, essas formas aqui, elas atacam o intestino e se alimentam de muco e sangue. Beleza? Muco e sangue. Então, é por isso que quando causa as lesões intestinais, ela vai causar diarreia sanguinolenta. Tudo bem? Então, aqui, ó, as hemácias, aqui é uma ameba grandona. Uma ameba. Ela se alimentou de sangue e hemácias, de sangue e muco, tudo bem? Aí, uma dessas linhagens, porque não são, a maioria delas acaba atacando o intestino, mas umas delas podem formar cistos. Aqui, então, primeiro, ela vai começar a formar uma membrana cística ao redor, uma parede cística resistente. Ela vai passar por uma mitose, originando 2 núcleos, passa por uma segunda mitose, originando 4 núcleos. E esse cisto, então, é liberado com as fezes, tá? E essas fezes, se forem evacuadas em locais inapropriados, elas contaminam a água e os alimentos. Tudo bem? O ciclo é monoxênico, ou seja, só nós. Aí tem a transmissão direta, que, por exemplo, o cara está contaminado, com a mão suja, vai pegar na sua mão, contaminou. Ou indireta, que é através da água ou alimentos que foram contaminados quando foram regados aí. Tudo bem? Joia? Como evitar? Lavar bem as mãos, ferver a água ou a água filtrada, lavar bem os alimentos antes de se alimentar, não... Esse quadro eu acho massa, porque não fazer cocô em local inapropriado, porque se chove isso aqui pode ir para os reservatórios e contaminar a água que vai ser utilizada, beleza? Então essas são as profilaxias. Joia? Vamos então agora para a leishmaniose. Leishmaniose, ela é transmitida pelo mosquito palha, tudo bem? Que é um flebótomo, é uma subfamília, tá? O gênero dele é Lutsomia, esse é o gênero. Beleza? Esse é o gênero. Esse mosquito palha, eles vão tentar vão confundir a sua cabeça na prova com
o mosquito causador da dengue, que é o Aedes. Por quê? O mosquito palha, ele gosta de local com bastante matéria orgânica em decomposição. O mosquito do Aedes, ele é mais Nutelinha, ele gosta de lugar limpinho, aguinha limpa. Tudo bem? Então, e outra característica desse mosquito que é legal, que é o mosquito palha, não é? Ele quando ele para com as asinhas em pé assim, ó. Ele pousa com as asinhas para cima. Essa é uma característica do mosquitinho palha. Tudo bem? O causador aqui são as leishmanias. Tudo bem? Que são protozoários flagelados, tá? Aí nós temos a Leishmania brasiliense, que vai causar a leishmaniose tegumentária, e a Leishmania visceral, que é causada pela Leishmania donovani, beleza? Que antigamente era chamada de Leishmania chagas, tá bom? Agora, vamos então para a leishmaniose cutânea e cutânea mucosa. É causada pela Leishmania brasiliensis. Os sintomas são uma ulceração, tá? Ou múltiplas ulcerações com... Aqui eu coloquei uma das fotos mais bonitas ainda. Existem fotos muito feias. Então, o que caracteriza aqui nessa ferida é que elas apresentam bordas elevadas com granulações ao centro. Isso é uma característica das lesões da leishmaniose cutânea. O que vai acontecer? Se isso persistir, pode acontecer uma proliferação muito grande e ela parte para a destruição. Essas úlceras aqui, na verdade, elas podem ser chamadas de úlceras de Bauru, tá bom? São chamadas de úlceras de Bauru, tá? E as lesões secundárias que podem acontecer é a destruição de cartilagens, e em especial do nariz. Quando isso acontece, é chamada de leishmaniose cutâneo-mucosa, tudo bem? E um dos quadros é chamado de nariz de anta, porque como ocorre a destruição dessa cartilagem nasal, o narizão fica meio caído assim, ó, tá? Que forma o quadro chamado nariz de anta. Tudo bem? Tranquilo? O tratamento é a base de droga que contém antimônio. Joia? Belezinha? Então, mas o que mais cai aqui? Leishmaniose, causado pela leishmania, que é um protozoário flagelado. É o que mais cai. A leishmaniose, tá? Ela tem como ciclo, por exemplo, os animais como reservatórios naturais, os roedores, cães silvestres, tá? Desses roedores, o mosquito, ele pica, adquire o protozoário, isso, claro, sempre as fêmeas, e vai atacar o homem. Mas também pode acontecer do flebótomo pegar e atacar os nossos cães normais, os nossos cães domésticos. E aí o cão vai ficar doente, ele tem que ser tratado, porque senão o mosquito pica o nosso cão que está doente e transmite para nós também. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Leishmaniose visceral é causado pela Leishmania donovani, tá? E aqui elas causam esse parasita, esse parasita, ele vai ser um parasita que ataca a medula óssea, pode atacar também o baço e os linfonodos, que são os órgãos linfóides. Tudo bem? Só que em especial ele ataca o fígado, tá? O fígado vai atacar o fígado, tá? Causando aí uma febre intermitente, aí por isso que é difícil de determinar, porque às vezes normalmente ataca a criança, tá? Às vezes a criança, ela tá brincando, de repente vem a febre, ela fica quietinha e o pai não percebe. Aí de repente a febre passa, ela começa a brincar de novo, tudo bem? Só que aí começa a causar destruição do fígado, começa a causar destruição de hemácias, perfeito? Aí a criança vai começando ficando pálida, beleza? Causa a esplenomegalia, porque vai causar o aumento do baço, pode causar a hepatomegalia, que é o aumento do fígado, tudo bem? E na fase aguda pode causar diarreia,
Tudo bem? Aí que vem o caso de tratar os nossos cãezinhos que estão doentes. Por quê? Tratando o animalzinho, se tratar ele, não vai conseguir. O animalzinho doente ele é um perigo, porque o mosquito pode picar ele e picar a gente. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui, se não for tratado, a taxa de letalidade é alta e os medicamentos para o tratamento da leishmaniose visceral, eles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Tratamentos são medicamentos específicos aqui para essa doença. Doença do sono, ou também chamada de tripanossomíase africana. Ah, professor, eu tenho isso. Não, você não tem isso. Tá? O que você tem é preguiça, é outra coisa. Aqui existem 2 casos, tá? 2 tripanossomas, 2 subespécies. A espécie é o Trypanosoma brucei, beleza? Mas existem 2 subespécies, que é o Trypanosoma brucei gambiense e o rhodosiense. Tudo bem? O vetor é uma mosca chamada tsetse, do gênero Glossina. Tá? Então, aqui é uma mosca e não um mosquito. Os sintomas iniciais é febre, dores musculares, só que o problema é que ela pode causar um quadro neurológico, e esse quadro neurológico, tá? Ele vai atacar o sistema nervoso, causando convulsões, causando uma sonolência atípica, a pessoa dorme, beleza? E uma apatia que evolui para o coma. Tudo bem? Aí o tratamento é feito com drogas antitripanossômicas. Joia? Então, ó, doença do sono é tripanossomíase africana. A doença de Chagas é a tripanossomíase americana. Fica claro isso, tá bom? Giardíase. A giardia é um protozoário flagelado também, bem bonitinho, por sinal. Eu, particularmente, acho bonitinho, né? Aqui, ó, aqui está ela, o desenho, e aqui a imagem dela, tudo bem? Então, a giardia, que hoje é chamada de giardia intestinalis, antigamente era chamada de giardia lamblia, tudo bem? Você vai adquirir através do alimento de água, da ingestão de água ou alimentos contaminados, beleza? Ela vai causar um desconforto, tá? Intestinal, vai causar diarreia, gases, queimação, azia, dor abdominal, perda de peso, e uma característica são as fezes bem amarelas, tudo bem? E aí, como que você vai fazer para evitar? Claro, saneamento básico, você pega através de água e alimento contaminado, tudo que for assim é saneamento básico e água tratada, beleza? E você tem drogas antigiárdias. A giardíase, normalmente para animais de pequeno porte, como cachorro, por exemplo, não é? Ela é, às vezes, letal, tá bom? Além da giardíase, a toxoplasmose, essa costuma cair em prova. A toxoplasmose, ela é causada pelo toxoplasma, que é um esporozoário, tá? Que é o Toxoplasma gondii. Esse carinha, você vai adquirir, porque por muito tempo o vilão foi o gato. Por quê? Porque você pode entrar em contato com as fezes dos gatos. Porém, os animais hoje são tratados mais bem tratados que gente. Então, todos eles são muito bem cuidados, né? Agora, às vezes, o hospedeiro intermediário aqui é o rato. O gato come o rato e adquire o protozoário. Tudo bem? Esse protozoário vai ser eliminado, então, os seus cistos, com as fezes do gato. Aí, se esse gato contaminar, por exemplo, a água, contaminar os ambientes, o homem adquire. Se o homem comer uma carne contaminada, beleza? Uma carne contaminada, ele pode adquirir essa doença. Tudo bem? Joia? Só que essa doença, na maior parte das vezes, ela é assintomática. 90% dos casos é assintomática. Mas, nos outros 10%, ela pode causar dor de cabeça, febre, beleza? Pode atacar o sistema nervoso? Pode. O que é comum? Ela atacar a retina, tudo bem? Aí, o mais perigoso mesmo é na gestação. Tudo bem? O mais perigoso é na gestação. Por quê? Se a mulher tiver toxoplasmose aguda, tá? Na gravidez, o toxoplasma,
ele pode passar para o bebê, tá? E causando lesões no sistema nervoso central ou na retina. Então, pode causar problemas seríssimos na mãe. Então, no bebê. Na gravidez, tem que tomar muito cuidado, porque para o bebê é muito perigoso. Ou ele vai ficar cego, ou vai ter problemas mentais seríssimos. Tudo bem? Então, tem que tomar muito cuidado na gestação. Prevenção: comer alimentos bem cozidos e pouco contato com os gatos. Beleza? E o tratamento é com drogas antitoxoplasmas. Tá bom? Tricomoníase, causado pela Trichomonas vaginalis. Adivinha onde vai atacar? A Trichomonas, ela está aí na imagem do slide para vocês. Tudo bem? E a tricomoníase, então, ela normalmente, aqui está o desenho dela, são vários flagelos, tudo bem? Ela vai ser transmitida através do contato sexual desprotegido e normalmente o sintoma é um corrimento vaginal e ardor ao urinar. Normalmente na mulher. No homem, dificilmente aparece, tudo bem? Então, causa uma secreção que é espumosa. Olha só como está todo tomada a vagina. Beleza? A vagina é o tubo e aqui a parte externa, né? O pudendo. Joia? Então causa uma secreção espumosa, tá? E fedido, bem fedido. Joia? E aqui então o tratamento vai ser com drogas que matam a tricomonas e forma de evitar é o uso de preservativo. Por bem? Bem simplesinho de cuidar. Joia? E o último é a balantidiose. Vocês viram que nós tivemos doenças causadas por flagelados, vários deles, e esporozoários. E também os ameboides. Beleza? Ameboides. Agora, o que eu preciso que você saiba? Tá? Os ameboides, por exemplo, ali eu falei só uma, mas existem várias amebas que causam doenças. A balantidiose é a única doença causada por ciliado. É a única. Beleza? É o único ciliado parasita, é o Balantidium coli, e normalmente ele parasita, aqui tá, ó, beleza? Normalmente ele é parasita de intestino de porco. Joia? Então, você vai adquirir ele através da ingestão de água ou alimentos contaminados. E os sintomas, ele faz lembrar o sintoma da amebíase, porque ele pode causar diarreia sanguinolenta. Tudo bem? Prevenção, higiene dos alimentos. Tudo bem? Cozimento legal dos alimentos, fervura e filtração da água. Tudo bem? Para evitar o contato com o parasita. Joia? Então, o que você precisa saber? Balantidiose. Balantidium é um ciliado e o sintoma parecido com o da amebíase. Perfeito? Então, nós fechamos as protozooses. Beleza? Essas são as referências utilizadas. Um grande abraço, um beijo